Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre o Washington, D.C., projetando longas sombras nas fachadas de mármore branco. Numa rua tranquila, um policial experiente, com o rosto tenso e os olhos fixos em seu bloco de notas, preparava-se para realizar o que considerava uma intervenção de rotina. A tensão era palpável, uma ligação anônima relatava uma invasão suspeita a um prédio do governo. Ao se aproximar, ele notou uma mulher elegante, vestida com um uniforme impecável, caminhando com confiança em direção à entrada do prédio. Ele a chamou firmemente: "Senhora, por favor, identifique-se." A mulher parou, o olhar frio, mas calmo. Ele não poderia saber que naquele instante acabará de prender a General Evelyn Harper, uma figura respeitada e temida no Pentágono. Seu telefone vibrou imediatamente. Uma série de chamadas urgentes começou, conectando Washington ao mais alto comando militar. O policial sentiu o coração apertar. Algo estava errado. Aquela simples prisão que ele pensava ser rotineira de repente estava tomando um rumo catastrófico. O som distante das sirenes parecia apenas um pequeno aviso comparado ao que estava por vir. No instante em que colocou as algemas, seu telefone tocou. Uma mensagem codificada, breve e arrepiante. Pentágono. Situação crítica. Não cometa um erro. Sua mente trabalhava a mil. Ele acabará de mergulhar em uma crise que poderia abalar não apenas sua carreira, mas todo o país. E no silêncio que se seguiu, ele finalmente entendeu. Havia detido alguém muito acima dele, e o mundo estava prestes a mudar num instante. O policial, com o rosto agora pálido, ainda segurava as algemas. Suas mãos tremiam levemente, mas ele tentava manter a calma. A General Evelyn Harper permanecia ereta e impassível, seus olhos penetrantes parecendo ler cada microexpressão de seu detento. "Senhor", disse ela com uma voz calma, mas autoritária. "O senhor tem noção de com quem está lidando?" O policial gaguejou, incapaz de responder. Seu instinto gritava para que o soltasse imediatamente, mas seu treinamento o impedia de ceder. No entanto, ele acabará de cruzar uma linha invisível, aquela que separava uma simples intervenção de uma crise nacional. Atrás dele, um celular vibrou. Era uma chamada do Pentágono. O policial imediatamente entendeu que não se tratava de um erro administrativo. Evelyn Harper ergueu a mão e apertou um botão discreto em seu uniforme. Instantaneamente a chamada foi transferida. "Coronel Marques." A voz grave ressoou em seu ouvido. "Temos um problema." O policial sentiu suor escorrer pela nuca. Nunca havia enfrentado tamanha pressão. Ao seu redor, a rua parecia congelar. Os pedestres que caminhavam a poucos metros de distância pararam, como se o tempo tivesse desacelerado. "Deixe-me ir imediatamente", ordenou a general. Sua voz não admitia negociação. Mas o policial hesitou, consciente de que cada segundo contava e que qualquer passo em falso poderia lhe custar a carreira, ou pior. De repente um clangor metálico ecoou. Um esquadrão do Pentágono surgiu na esquina, avançando com precisão militar. Armas em punho, cercaram a cena num instante. O policial finalmente entendeu. Ele era o único que ainda detinha o general, e não havia mais volta. Evelyn Harper olhou para ele com um meio sorriso gélido nos lábios. "Você acabou de acionar um alerta vermelho. E acredite, isso nunca acontece sem consequências." O policial sentiu o coração acelerar. Em poucos instantes, sua vida mudaria para sempre. Ele acabará de perceber que aquela prisão não era um simples engano. Era o início de um conflito que poderia abalar o país inteiro. O som seco das botas na calçada assustou o policial. O esquadrão do Pentágono o cercou, armas em punho, rostos impassíveis, cada movimento calculado ao milímetro. Seu coração estava acelerado. Ele acabará de passar de um simples policial de bairro a um participante involuntário em uma crise nacional. Evelyn Harper, sempre calma, ergueu a mão num gesto de paz. "Aconselho-o a manter a calma, policial. Tudo o que fizer daqui para frente estará sendo observado pelo Pentágono." O celular do policial vibrou novamente. Ele o pegou com as mãos tremendo. A tela exibia apenas: "Estado de emergência. Não tome nenhuma providência." Foi breve, gélido, mas claro. Ele não podia mais agir sozinho. O esquadrão deu um passo à frente. Um dos agentes falou com voz mecânica: "Agente, recebemos ordens para deter a General Harper. Liberte-a imediatamente." Mas o policial não sabia o que fazer. Ele se lembrou do seu treinamento: proteger civis, respeitar a lei, e no entanto ali, a própria lei parecia mudar dependendo de quem falava. Evelyn Harper brisa lê Silence. "Escute com atenção. Não estou aqui para puni-lo.
Mas se você tomar a decisão errada, isso poderá desencadear uma série de eventos, que nem você nem eu poderíamos controlar. Um murmúrio percorreu a multidão reunida. Ninguém ousou intervir, mas todos pressentiam a gravidade da situação. O policial, paralisado entre o medo e o dever, de repente compreendeu que havia prendido alguém muito mais poderoso do que qualquer pessoa que conhecesse. Então, num movimento rápido, Evelyn apertou outro botão do uniforme. Uma voz grave ecoou pelos alto-falantes do Pentágono. Garantir a segurança da situação. Sem danos colaterais. O policial deve permanecer ileso. O policial sentiu uma mistura de alívio e terror. Ele acabará de receber a proteção do Pentágono, mas, ao mesmo tempo, compreendeu que se tornará um peão em um jogo muito maior, onde cada movimento era monitorado. Cada palavra analisada e cada erro poderia lhe custar a vida. Evelyn Harper olhou para ele uma última vez. Ótimo. Agora você vai me ouvir, e todo o resto virá por consequência. Sua carreira, sua vida, até mesmo a segurança desta cidade. Tudo dependerá da sua escolha nos próximos minutos. O policial sabia que não havia volta. O simples ato de prender uma mulher o havia mergulhado em uma tempestade militar e política que poderia mudar a capital, e talvez o país, para sempre. O policial seguiu Evelyn Harper e sua equipe até um veículo blindado preto, discretamente estacionado ao lado. Cada passo ecoava na rua vazia, transformando o que parecia ser uma simples prisão em um cenário digno de um thriller militar. Dentro do veículo, Evelyn estava sentada de frente para o policial, seu olhar ainda gélido, mas estranhamente controlado. Senhor policial, imagino que esteja se perguntando por que deixei as coisas chegarem a esse ponto, começou ela calmamente. Ele assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Medo e curiosidade se misturavam em sua mente. O que você acabou de fazer? Continuou ela, pode ser interpretado como um ato hostil contra o Pentágono. E você precisa entender uma coisa. Tudo o que você sabe sobre esta cidade, sobre esta lei, pode não ser verdade. O policial sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu não entendo, murmurou ele. Evelyn Harper respirou fundo e baixou um pouco a voz. Estou aqui para impedir uma operação secreta, algo que poderia ter desencadeado um desastre nacional. E por acaso, ou por obra do destino, você se tornou uma testemunha direta. O policial sentiu seu mundo desmoronar. Uma simples abordagem de rotina o mergulhou em um conflito que superou tudo o que ele poderia ter imaginado. Você precisa confiar em mim, disse ela com os olhos fixos nele. Nas próximas horas, seu papel será crucial. Se você falhar, não será apenas sua carreira que estará em risco. Vidas, milhares de vidas, poderão ser perdidas. O veículo deu um solavanco para frente e disparou pelas ruas da capital. As sirenes distantes silenciaram, substituídas pelas batidas constantes do seu próprio coração. Ele compreendeu então que não era mais apenas um policial, estava no centro de uma tempestade militar e política. E a única pessoa em quem podia confiar era o general que acabará de prender. Evelyn colocou a mão no console à sua frente e encarou o policial. Vocês terão que tomar decisões que jamais imaginaram ser possíveis. Cada escolha terá um preço. Mas por enquanto, temos que sobreviver a esta primeira hora. O policial finalmente entendeu. Ele tinha acabado de atravessar para o outro lado do espelho e não havia como voltar atrás. O veículo blindado parou em frente a um prédio discreto, protegido por barreiras de segurança e soldados fortemente armados. O policial imediatamente compreendeu que acabará de cruzar uma linha invisível. Não era mais a cidade que ditava as regras, mas o coração do poderio militar americano. Evelyn Harper desceu com um olhar duro, mas seus movimentos precisos revelavam uma experiência incomparável. Senhor policial, você está prestes a ver o que realmente está acontecendo, disse ela com uma voz gélida, porém controlada. Mas saiba disto, cada segundo conta, e qualquer erro pode desencadear um caos irreversível. Eles entraram em uma vasta sala de controle, onde telas exibiam imagens de satélite, mapas estratégicos e comunicações criptografadas. Policiais concentrados e atentos analisavam os dados em tempo real. O policial percebeu a gravidade da situação. Ele pensava que estava lidando com um incidente simples, mas agora se encontrava no centro de uma operação de segurança nacional de alto nível. Evelyn se virou para ele. Uma organização secreta se infiltrou em diversas instalações militares. Seu objetivo: provocar um incidente que possa desestabilizar o país. O policial sentiu a respiração falhar. Cada cena que ele havia imaginado em seus piores pesadelos agora parecia real. E você? Ele murmurou. Por que me prendeu? Ela o encarou sem piscar. Porque você estava no lugar errado, na hora errada. E porque eu precisava saber se podia confiar em você.
Um policial então interveio com a voz tensa. General Harper, eles estão avançando. A janela de oportunidade se reduziu a menos de 15 minutos. Evelyn assentiu com a cabeça e se virou para o policial. Escute com atenção. Você vai me ajudar a neutralizar essa ameaça. Eu sei que é muito pedir, mas a sua vida e a vida de milhares de outras pessoas dependem disso. O policial respirou fundo. Ele jamais imaginara que seu dia se transformaria em uma missão militar de alto risco. Mas tinha uma certeza, não podia recuar. Os minutos se arrastavam, cada segundo parecendo uma eternidade. Então, em um silêncio pesado, Evelyn apertou um botão e uma conexão segura foi estabelecida com o Pentágono. O policial está conosco. Ele está pronto para cooperar. O policial sentiu uma onda de adrenalina. Ele agora era uma peça fundamental numa corrida contra o tempo e entendia que a simples prisão inicial era apenas o começo de uma batalha que jamais esqueceria. Naquela sala onde cada decisão podia mudar o futuro do país, ele finalmente percebeu: a verdadeira força não residia na prisão, mas na confiança e na coragem daqueles que ousavam encarar o desconhecido.